sétimo ano. A aula de hoje é sobre plano cartesiano. O que é isso? O plano cartesiano, ele é utilizado para a gente localizar alguns pontos, objetos. Ele é utilizado em mapas, então até mesmo em jogos. Não sei se vocês conhecem o jogo de batalha naval. Utiliza os conceitos também de plano cartesiano, certo? Ele é muito utilizado para sistemas de coordenadas, de localizações, tá? Então, a gente vai conhecer o plano cartesiano de uma forma bem simples, nada complicado, através dos seus elementos, o que é que contém no plano cartesiano, como é que a gente constrói o plano, enfim. A priori, eu vou começar explicando para vocês o que é que nós temos no plano cartesiano. Vocês estão vendo que tem uma reta com uma setinha aqui, ó, e aqui em cima o x. E aqui outra reta para cima, também com essa setinha direcionada para cima e o y. Essas duas retas eu vou chamar de eixos, certo? Esse eixo x eu posso chamar de eixo x apenas, ou eixo das abscissas. Já esse aqui eu posso chamar de eixo y ou o eixo das ordenadas, certo? Estamos só dando nomes, tá? Para construir o plano cartesiano, eu inicio por um marco, uma origem, ponto zero. E para a direita, eu vou acrescentando o 1. Sempre mais 1, né? 1, 2, 3 e assim infinitamente. Para a esquerda, da mesma forma, só que agora ó, com números negativos. Para cima, do mesmo jeito, no eixo y, acrescentando sempre 1. Para baixo, com os números negativos. É como se para a direita e para cima eu acrescentasse, né? E para baixo e para a esquerda eu diminuísse. Estou sempre diminuindo menos 1 aqui, ó. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. E assim por diante. Operações com números inteiros, lembram? Então, resumindo, como é que é formado o plano cartesiano? Para cima e para a direita, eu vou ter os números positivos. Mais para baixo e para a esquerda, eu vou ter os números negativos. Beleza até aí? Tudo bem? Agora, eu vou explicar para vocês como é que a gente localiza pontos no plano cartesiano. Eu quero localizar um ponto. Como é que eu faço? Primeiramente, a gente vai utilizar uma coordenada, que é o que vai nortear a gente para onde é que a gente vai marcar, o que que a gente vai usar. Essa coordenada, eu chamo ela de XY, ou seja, o primeiro número que está aqui dentro do parênteses vai ser um número que está no eixo X, certo? Isso é muito importante. O primeiro número vai estar no eixo X e o segundo número vai estar no eixo Y. Eu vou marcar um número no eixo X e eu marco um número no eixo Y. Sempre assim, certo? Agora eu quero marcar 3 pontos. Vejam só. São os pontos A, B e C. O ponto A, ele é o ponto 3, 2. Então, olhando para a coordenada, o 3 vai ser o x e o y vai ser o 2. Concordam? No ponto B, o x vai ser o 0, não é? E o y vai ser o 1. Por último, o ponto C, o x vai ser o menos 1 e o y o menos 2. Agora vamos desenhar o plano cartesiano e marcar esses pontos.
Peguei o plano cartesiano e agora eu vou colocar esses pontos aqui. Primeiro eu vou marcar o ponto A. O ponto A, ele disse que o x é 3. Então, eu vou marcar uma retinha aqui nos 3, no eixo x. E o y é 2. Então, eu vou localizar aqui o 2, ó, e ligar e formar o ponto. Ou seja, o ponto A é a junção do 3 no eixo x e o 2 no eixo y. Bem aqui eu tenho o ponto A. Beleza? Agora eu vou marcar o ponto B. O ponto B é o seguinte. O x é 0. Quando eu tenho um dos pontos é 0, eu não marco nada. Então, se x é 0, eu não vou marcar nada no eixo x, tá? 0 é a origem. Mas, no eixo y, eu preciso marcar o ponto 1. Então, como x é 0, o ponto vai ficar bem aqui, ó, em cima do 1. Logo, o ponto B vai estar bem aqui, ó. Tia, mas se fosse o contrário, se o x fosse o 1 e o y fosse o 0, a gente ia marcar esse ponto aqui. Porque se o x fosse 1, 1 já está aqui. Agora, o y sendo 0, a gente não marca nada no eixo y. Então, o ponto B seria só bem aqui, ó, em cima do ponto 1. Beleza? Então, x é 0, não marco nada. Y é 1, marco um ponto em cima do 1. Aqui está o meu ponto B. E por último, o ponto C. O ponto C, o x é menos 1, então eu vou marcar aqui, ó, menos 1. E o y é menos 2, agora eu vou marcar o menos 2. Ligando eles, eu encontro o ponto C. Aqui está o meu ponto C, certo? Se eu quiser marcar, ou seja, ligar esses pontos aqui e ver que desenho dá, como é que fica? Dessa forma, duas retas, né? Ou duas retas, ou uma curva, não é? Então, sempre que eu pedir para vocês ligarem os pontos que foram formados no plano cartesiano, vocês fazem isso, ó. Ligam os pontos que a gente encontrou, formando um desenho, certo? Então, a nossa aula de hoje é só isso, para a gente conhecer o plano cartesiano, como é que nós encontramos as coordenadas nele, marcamos os pontos, descobrimos quais desenhos formam a partir dessa marcação de pontos, tá? Tudo isso vai estar na atividade de vocês. Qualquer dúvida vocês podem me procurar e me perguntar. E até a próxima aula!